Pai do Senhor, seminaristas, é um prazer enorme mais uma vez estar falando com vocês. Como os irmãos sabem, a nossa igreja ainda não está retomando as atividades presenciais, então nós não estamos podendo abrir o seminário para receber os irmãos. Mas como as nossas lições, tanto no médio quanto no bacharel, elas se encerram hoje, tanto Cosmogonia do bacharel com o pastor Rubens, quanto o livro de Atos no médio comigo, nós resolvemos sentar para fazer um vídeo com um resumo dessas duas disciplinas para poder trazer aos irmãos mais essa ferramenta. Nós vamos comentar brevemente as nossas lições e apresentar também algumas coisas para os irmãos. Infelizmente, a gente ainda não tem uma posição de quando é que nós vamos retomar as atividades na nossa igreja. Acredito que no próximo sábado ainda não teremos aula no nosso seminário e talvez no seguinte também não, mas pela internet, com as videoaulas, nós vamos continuar com as nossas atividades. Os irmãos podem sempre nos acionar aí através das redes sociais, né? Nós vamos apresentar agora um resumo das nossas lições e vamos ouvir aí o nosso pastor Rubens trazendo aí uma palavra sobre essa situação e também apresentando aí o resumo da matéria de cosmogonia. Pastor Rubens. Nós temos irmãos bacharelandos, seminaristas, Deus abençoe a todos. Saudades de poder estar com os irmãos, mas infelizmente ainda não podemos estar juntos. Pessoas estão sedentas de voltar à sala de aula. Espero que quando volte a sala esteja cheia, né? O professor fica feliz quando a sala de aula está repleta, e eu também fico feliz quando os irmãos estão presentes. Dá a entender que o professor está alcançando os objetivos. Falamos sobre Gênesis, está aqui o livro. O livro é bem grosso, 14 lições. Os irmãos puderam apreciar aí mais de um mês e 15 dias, mais ou menos, essa matéria. Essa matéria ela tem a importância de ser o registro de tudo que é do início, tudo começou. O livro do Gênesis quer dizer princípio, né? Então, onde começou o pecado, onde começou a humanidade, o início da humanidade, o início do pecado, não é bem a nossa matéria falar sobre o pecado, mas o pecado começou no céu, não foi nem, né, aqui na Terra. Mas temos nessa matéria grandes coisas, grandes assuntos poder tratar, né? Primeiro, a criação, como é que Deus criou, foi 7 dias literais, de 24 horas cada dia, não foi. Então, apresentamos várias teorias, se não me engano, foram 7 teorias que foram apresentadas, e existe a teoria da lacuna, que é a teoria da reconstrução, né? A teoria que tudo se fez e depois foi desfeito com a queda de Satanás. Alguns acompanham esse caminho aí. Mas, enfim, deixamos os seminaristas com as suas boa condição de poder vivenciar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia fala que houve num dia e no dia seguinte, então temos certeza que a Bíblia tem a resposta para tudo. Não adianta eu ficar questionando, querendo saber mais além do que convém. Mas vamos entender que, se foi 7 dias literais, com intervalo de eras, se foi 7 dias, cada dia com milhares de anos de diferença, isso não importa. Importa é que em 7 dias Deus criou, do nada ele fez. Do nada ele criou, do nada ele formou. Isso é importante. Então, essas teorias, né, a teoria da evolução, quero dizer só para os irmãos que nós somos criacionistas, tá? Nós não somos evolucionistas, somos criacionistas. Então, nós cremos que Deus criou. Quando ele coloca lá logo no meio do versículo, Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus, então Deus criou. E o interessante é que quando ele cria, ele não forma, ele cria. Ou seja, do nada ele faz.
Isso que é importante. Então, várias doutrinas aí da criação, nós vemos aí, os irmãos fiquem à vontade em questionar, em perguntar. Depois, nós vamos ver a primeira família, Deus criando Adão, criando para ele uma esposa, dizendo que não era bom, tudo que ele fez era bom, mas não era bom que o homem vivesse só. Então, ele criou a Eva, e dessa família tivemos, então, aí o relato de Abel e Caim. Caim acaba matando Abel. E por que Deus não aceita o sacrifício de Caim? Porque Deus olha o coração. Deus ele olha para o coração e vê o coração da pessoa e sabe, porque o Novo Testamento ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, se você for oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, você chegar no altar e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é nem você contra o irmão, mas se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você volta lá ao seu irmão, se conserta com ele, e depois vem e oferece a sua oferta, a sua oferenda, o seu sacrifício. Então, foi o que aconteceu com Caim. Caim não ofereceu com o mesmo coração de Abel. Caim ofereceu uma questão, de repente, de dar sem nenhuma gratidão, com um coração diferente daquele coração que Deus aceitaria. Então, foi por isso que Deus... Não é porque um era agricultor e o outro era pastor, não. A questão da oferta, da oferenda, do teu culto, é como você se apresenta diante do altar de Deus. Isso é importante. Nós vemos depois, então, o mundo antediluviano. Nós falamos aí, o Novo Testamento vai fazer referência também a esse período aí em que comiam, bebiam, davam-se em casamento, as pessoas estavam na prática de andar conforme eles queriam andar, não da forma como Deus queria. Então, chegou até Deus, a presença de Deus, essa situação, e ele, então, resolveu exterminar com a humanidade. Quando ele extermina com a humanidade, ele, então, preserva o Noé, mas ele dá uma chance à humanidade. Ele coloca Noé para poder pregar para aqueles homens. E, se não me falha a memória, 120 anos, Noé pregando, falando, o fim vem, o fim vem, o fim vem. E ninguém creu, porque não havia chuvas daquele modelo como aconteceu naquela época. Não havia. E Deus, então, abriu as comportas dos céus. Tanto, diz a Bíblia, tanto as águas estavam acima dos céus, como as águas estavam abaixo do céu. Tanto a água brotava da terra, como a água caía da terra. Então, foi um dilúvio universal. Aí vai me perguntar, pastor, mas esse dilúvio foi realmente universal ou só onde havia habitação? A Bíblia vai dizer que o dilúvio entrou por toda a terra. Aí os autocríticos vão dizer que por toda a terra habitada, que Deus não precisaria inundar aonde não havia pessoas para morrer. Então, o que eu creio? Eu creio que aonde havia um ser humano que precisava da condenação, que precisava ser exterminado, ali o dilúvio chegou. E sabemos que a Bíblia tem linguagem, né, que nem sempre ela pega uma parte por um todo por uma parte. É chamado, se não me engano, de linha. Os irmãos estudaram isso aí em português. Então, aonde havia necessidade do dilúvio chegar, o dilúvio chegou. Aonde havia necessidade de chegar o castigo chegou. Então, Deus preservou aí uma família e um par de cada animal limpo, 7 pares de cada animal limpo, um par de cada animal. Deus preservou. Interessante que todos ficaram muito bem na arca, tranquilo, calmo, como se Deus estivesse realmente guardando. E no final desse tempo, então, Deus coloca um arco nos ares e faz uma promessa dizendo que nunca mais vai exterminar a humanidade naquele modelo como ele exterminou. Sabemos que o fim vem, e dessa vez uma forma diferente de extermínio. Aí Deus agora chama um homem chamado Abraão, que vai ser chamado pai na fé. Esse homem é venerado pelas 3 grandes religiões mundiais, né? Ele vai ser venerado, inclusive, pelo islamismo, e chama Abraão, e ele vai vir atendendo o chamado de Deus e prepara um povo. Esse povo a promessa do Messias está nesse Abraão, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já faz uma promessa que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente,
Então, Deus precisava restaurar a humanidade, precisava chamar um povo, e esse povo foi chamado através de Abraão. Ele sai da terra lá da Mesopotâmia e vem para uma terra que Deus daria de possessão a esse povo. Interessante também notar que no livro de Gênesis, há 3 vezes que Deus fala para poder multiplicar e encher a terra. Ele fala isso para um casal, para Adão e para Eva, porque estava sozinho, precisava encher e povoar a terra. Na segunda vez, ele chama Abraão, ele chama Noé e fala para Noé a mesma coisa, porque havia só uma família e precisava encher a terra. Agora ele chama Abraão e faz novamente essa promessa, para ele ser frutífero, para ele poder crescer, que ele seria chamado pai de uma grande nação. Deus, inclusive, muda o nome dele de multidão para nação. Ele seria agora pai de nações. Nós vamos ver que até mesmo em Ismael foi feita uma grande nação. Então, ele seria pai de muitas nações. Não é só da nação de Israel, mas de muitas nações. Então, isso é interessante aí. Ele foi chamado assim o pai na fé, ele passou por provações, podemos questionar a questão dele ter mentido, dizendo que Sara era irmã dele, na realidade era uma meia mentira, não sei se existe meia mentira, mas ele vai dizer que ela era irmã, realmente era irmã, mas ele ocultou que era uma irmã que morava maritalmente com ele, né? Então, há realmente uma mentira, há uma fraqueza. Não vou dizer que é uma fraqueza, mas vou dizer que, de repente, uma estratégia preservar a vida dele, preservando a vida dele, preservaria a descendência do Messias, da promessa que havia feito. Então, ele passa por essa adversidade, ele, tanto no Egito como em Gerar, junto aos filisteus, ele vai ser provado, e nós vamos ver que Isaac, o filho dele, vai passar pelas mesmas aflições, as mesmas histórias sinóticas, né? Histórias idênticas. E os autocríticos também vão falar sobre isso, vão dizer que essa semelhança não é mais do que folclore, em dizer que essas histórias foram histórias inventadas, porque a mesma história, o mesmo processo que passa com Abraão, passa por Isaac. Muda um pouquinho o cenário quando entra, então, Jacó. Mas até entrar Jacó, Isaac, o Abraão vai mandar o mordomo buscar da parentela dele, vai lá na Mesopotâmia e busca uma esposa para Isaac. Essa esposa atende o sinal, atende o chamado, vem, e essa esposa vai, então, Rebeca, vai ter o filho de Jacó. Esse Jacó geme com Esaú. Alguém pode dizer, a promessa era para Esaú, não para Jacó, mas Jacó foi usurpador, o nome dele mesmo diz isso. Mas podemos ver pela ciência, que a ciência diz que quando há gêmeos no ventre de uma mulher, o primeiro que nasce, na realidade, ele não é o primogênito, ele foi o que foi fecundo depois. Então, quem nasce depois foi fecundo primeiramente. Então, quem era mais velho dentro do útero? O que nasce depois. E nós vamos ver que ele, claro que numa questão cultural, quem nasceu primeiro é o mais velho, quem nasceu depois é o mais novo, mas na questão de gestação, quem nasce primeiro é o mais novo, quem nasce depois é o mais velho. Mas aí ele vai fazer aquela barganha com Esaú, vai comprar a primogenitura, mesmo eu crendo, digo agora eu, não Senhor, eu crendo que a primogenitura era de Jacó, tanto que a Escritura vai depois aceitar essa barganha, a primogenitura passa para Jacó, que vai e compra do irmão Esaú. Esaú não está nem aí para a primogenitura, Esaú é aventureiro. O Jacó é aquele que está mais preocupado com a família, com o patriarcal, com a questão de dar continuidade. Esaú ele vai casar com Canané, Esaú ele vai casar com mulheres que não é da família, ele não está preocupado com a linhagem. Então, a perpetuidade e a descendência do Messias está em Jacó. Então, Jacó aí ele vai, por causa dessa situação, ele vai fugir da presença do irmão, ele vai conhecer lá na família de Raquel, ele vai conhecer, então, a Rebeca, na família de Rebeca, ele vai conhecer a Raquel, né? E aí ele vai trabalhar para o sogro, que é Labão, parente, o tio da
da mãe dele, e vai trabalhar. Só que aí conhecemos a história, 7 anos por Raquel, ele vai dar Léia, porque diz que é um costume que primeiro quem casa é a mais velha, a mais nova ele teria que trabalhar mais 7 anos, e trabalha mais 7 anos, por amor. Ele vai ter filhos, mas a Raquel não pode ter filho, a Léia tem filhos, e aí nós começamos a ver que a preocupação da Raquel é a mesma da Sara, que vai dar Agar para o Abraão. Então a história toda se repete, mas nós vamos ver que, no final de tudo, uma dá a serva para o marido, né? Vai dar Bila, vai dar Zila, e eles vão acabar tendo filho. No final da história, finalmente, desse romance novelístico, vai ter, então, vai dar filho ao Jacó, que vai se mudar o nome daqui a pouco para Israel. Ela dá, então, o José, e no final da carreira dela, na morte dela, tem um filho que vai dar o nome de Benjamim, que é o mais moço. Aí acabou aí. Ela tem, no final da história, Jacó tem 13 filhos, sendo uma mulher, que é a Diná, que é deflorada na história. Simeão e Rubens vão acabar fazendo aquela devassa naquela aldeia lá dos filhos, matando aqueles homens por causa do estupro de Diná. E aí, vocês conhecem, nós vamos ver que 12 filhos, 12 tribos, dessas 12 tribos, entre o José, no contexto, o José, que era amado pelo pai porque era filho da amada Raquel, ele vai, então, ser vendido por questão de ciúme, ganha, o pai não vigia nada, o plano de Deus, né, a soberania de Deus, de deixar isso tudo acontecer, e ele dá um vestido colorido para o filho, cria ciúme nos outros, os outros colocam na cisterna, vende para os ismaelitas, e ele é conduzido para o Egito como escravo, mas Deus, no controle de todas as coisas, Deus vai fazer o quê? Deus vai, então, deixar ele entrar na família lá de Potifar, um alto general lá do Egito, e ali ele vai prosperar. Quando ele prospera, aquela mulher tenta seduzir José, José escapa, ela inventa a história que ele tentou estuprá-la, o marido, meio que não acreditando, ele coloca o José numa prisão. Nessa prisão, ele prospera também, cai na graça do carcereiro, e aí ele vai ser designado para tomar conta daqueles oficiais, aqueles homens que trabalhavam no palácio. Dali ele desvenda sonhos, e nós vamos ver que aí o homem volta ao posto, como foi profetizado e interpretado por José. Depois que ele volta ao posto, demora ainda 2 anos, ainda Deus tratando, para ele poder lembrar de José. José vem para diante do faraó, interpreta o sonho de faraó, faraó tira o anel, coloca o anel no dedo do José, e José passa a ser o segundo no Egito. Isso é um pouco improvável para os olhos naturais, mas se nós formos ver, Deus também trabalha na história. Então, Deus já havia trabalhado na história, porque quem estava no domínio egípcio não eram egípcios originais, era reis Ixo, ou reis pastores, eram semitas que dominaram aquela parte do Egito, então pressionou os egípcios para o norte, para o sul, e eles tomaram o norte, e ficou ali os reis Ixos. Então, houve então um intercâmbio entre famílias ali, como José era semita, e também quem estava como faraó também eram semitas, então acabou tendo essa facilidade, porque Deus trabalha também na história, trabalha na minha história, na sua história, na nossa história, Deus tem os seus planos, e assim ele fez, porque ele precisava ter a linhagem do Messias. Então, José, de escravo, ele passa a ser governador, e naquele período de fome, ali dos 7 anos de fome, vem os irmãos José. José reconhece, eles não reconhecem, conhece a história, e aí ele faz uma série de provas para com os irmãos, ver se os irmãos melhoraram, se mudaram o caráter deles, e aí então, depois de tudo certo, se revela, convida o pai para voltar, para vir para o Egito, morar com eles ali. Faraó convida também, mora com eles no Egito, e a partir daí, então, começa num lugar chamado Gozen, que é um lugar no delta do rio, imagina, um lugar fértil, aonde então a família de José vai morar, e ali vai virar uma nação.
até que entre o êxodo para eles poderem voltarem através de Moisés. Porque quando a Bíblia vai falar que entrou um faraó que não conhecia José, não é questão que não conhecia, porque as histórias estão todas nos anais lá do Egito. É simplesmente que os reis íxos perderam o poder e os reis egípcios originais assumiram o poder. Então, jamais egípcio vai dar colher de chá para a semita, mesmo porque já haviam perdido o trono uma vez, não vão querer perder de novo. Então, nós vamos fazer aqui, vamos escravizar eles, vamos matar os meninos que nascem, vamos empurrar eles para lá, vamos dominar eles. Então, a questão toda aqui, entrou um faraó que não conhecia José, é só a questão que entrou um faraó egípcio mesmo, não semita. E aí, a desenrolar da história está lá em Êxodo, vocês conhecem, nós vamos, ao longo daí das outras aulas, falar mais alguma coisa. Mas, enfim, a síntese do livro é essa. A síntese meio grande, pastor, mas o livro é grande e a história é complicada. É um romance. Irmãos, eu conheço muito bem a história de Jacó e de José. Mas a história de José, sempre quando você relê ela, é comovente. É uma história comovente, porque é uma novela, é uma dramaturgia, né? E toda vez que eu leio essa história, eu me emociono, porque ver o que o José passou, o que ele sofreu, depois ele foi abençoado pelo pai com a bênção maior sobre ele. Que 2 filhos de José foram adotados para ser cabeça de tribo. Nós vemos que Rubem perdeu, nós vemos que Simeão perdeu, que Judá, que Levi perdeu as bênçãos, mas aí entra Efraim, entra Manassés, né? E aí então Deus trabalha dentro da nossa fé. Não sei qual é a adversidade que você passa, não sei qual é a novela que você está passando, mas se teu caso parecer uma novela, sabe de uma coisa, Deus está no controle do tempo, do espaço, das bênçãos, ele sabe até onde você pode suportar, sabe até onde você pode ir. Então, persevere, porque Deus tem promessa em nossas vidas e, com certeza, vai cumprir, assim como ele cumpriu a promessa do Messias, ele vai cumprir as promessas na sua vida também. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Bom, aproveitando o comentário do pastor Rubens sobre cosmogonia, eu gostei muito dessa disciplina porque ela amplia bem a visão da gente, né, sobre o livro de Gênesis. Ele dá ali não só um parecer teológico, né, mas dá outros argumentos também para comprovar a veracidade do texto bíblico e também para aprofundar a gente nessas questões da história. Como o pastor Rubens falou, é uma história muito bonita. Gostei muito dele falar de novela, de dramaturgia, porque realmente um romance. Romance não dos pontos de vista de um casal que se apaixona, mas um romance do ponto de vista literário, né? Uma história realmente profunda, uma história envolvente que conta o grande amor de Deus por nós. Foi realmente uma disciplina muito, muito importante. Eu espero que você tenha gostado dela tanto quanto eu, tanto quanto o pastor Rubens, que foi aí o responsável por ministrar essa disciplina. Tudo, desde da visão das teorias da criação até o conhecimento maior sobre os detalhes arqueológicos e históricos do relato de Gênesis, eu acho que ajudam muito a ampliar a nossa visão. Espero que você tenha aproveitado bastante isso. Sobre o livro de Atos, para o pessoal do médio, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um relato histórico, sim, porque Lucas, ele era grego e os gregos, eles têm o hábito ou têm o gosto por manter registros históricos muito bem apurados dos fatos que os cercam. Então, Lucas ficou preocupado em ver aquilo que estava acontecendo com a igreja e resolveu registrar a história, o início do desenvolvimento da igreja cristã. O livro de Atos não é o primeiro livro dele, ele antes escreveu o Evangelho, e no início da história da igreja, no início da igreja, os 2 livros circulavam juntos, tanto Atos quanto o Evangelho, como se fosse uma obra só, mas na verdade são 2. O próprio início do livro de Atos, Lucas vem dizendo a Teófilo que ele havia escrito o primeiro tratado sobre as coisas acerca de Jesus,
E agora é dar continuidade à história, falando, depois da ascensão do Senhor, os fatos que se deram. E começa exatamente nisso, na ascensão do Senhor, e prossegue com a inauguração da igreja, se podemos dizer assim, né? A inauguração pública da igreja ali no dia de Pentecostes. É uma festa comum para os judeus e que o Senhor usa de uma forma brilhante para iniciar o ministério público da igreja. Por que digo iniciar o ministério público? Claro, a igreja ela já estava no plano de Deus desde a fundação dos séculos. Isso é fato porque o Cordeiro foi morto desde a fundação. Então, a igreja, na mente de Deus, no projeto de Deus, já existia, mas ela passa a ter um ministério público, ela passa a ter uma atuação a partir realmente do evento de Pentecostes, que era uma festa onde fazia-se o agradecimento a Deus pela colheita. Era o início da colheita. Não é isso, pastor Rubens? O que conhece melhor sobre as festas, era o início da colheita. Eles pegavam os molhos de trigo e das outras colheitas e apresentavam ao Senhor. Então, observa, a igreja ela é o início dessa colheita. E Deus nos apresentou ali publicamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se revela na vida dos apóstolos. E há um outro fato muito interessante, que é a mudança nas atitudes de Pedro. Aí a gente passa a ver aquele Pedro que era afoito, aquele Pedro que demonstrou medo, aquele Pedro que demonstrou arrependimento quando conversou com Jesus, no final do livro de João. Agora nós vamos ver um Pedro muito mais consciente. Nós vamos ver no seu discurso um conhecimento, inclusive, muito bom das Escrituras, né? O que rebate o fato das pessoas normalmente dizerem que os apóstolos eram pessoas simples, eram pessoas indoutas, se você comparar com Gamaliel, se você comparar com Pedro, com Paulo, mas não eram pessoas ignorantes. Não, eles não eram pessoas ignorantes de forma alguma. Bom, e aí nós vamos ver que aquela festa de Pentecostes, como eu disse, é a inauguração pública do ministério da igreja, e ali o evangelho ele já começa a ser levado pelas pessoas que estavam participando para várias outras cidades, porque todos aqueles que estavam em Jerusalém, e era uma das festas, uma das 3 festas onde os judeus espalhados pelo mundo, e não só os judeus, mas outras pessoas também de outras naturezas, não só neófitos, não só novos convertidos, mas também pessoas vinham para assistir e para ver as grandes festas. E acontecendo ali, e se propagando ali o nome de Cristo, esse nome, esse evangelho já começou a ser levado para as demais cidades, onde havia um representante ali. Então veja que a igreja já começou dentro de um grande movimento missionário, né? E nós vamos ver isso permeando todo o livro de Atos, todo o livro de Atos. Mesmo que você não tenha parado para observar, você vai ver isso com o episódio de Filipe, quando ele chega para conversar primeiro com o eunuco e antes, mesmo quando ele está em Samaria, é um grande movimento missionário que nós vemos ali. Nós vamos ver um grande movimento missionário também na vida, não só do apóstolo Paulo, a gente fala muito de Paulo, mas o próprio Pedro, porque é Pedro que abre a porta do evangelho para os gentios quando vai à casa de Cornélio, né? Embora que Paulo seja o apóstolo dos gentios, é Pedro quem abre a porta e realmente não poderia ser de outra forma. Então nós vamos ver que todo o livro de Atos é permeado por uma ideia missionária muito grande. Não é só as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas voltando à linha histórica, né, depois de Pentecostes, nós vamos ver que existe um episódio que começa a chamar muita atenção para a igreja, que é o fato de Pedro e João curarem um enfermo. Eles levantaram um paralítico, eles acabam até sendo acusados e presos por causa disso, e dali para frente nós vamos ver o início de uma perseguição, não uma perseguição romana, mas uma perseguição dos próprios judeus para com
os apóstolos para com a igreja, o que até certo ponto a gente entende, porque veja bem, uma das coisas que aconteceu de bom com o exílio babilônico foi que a partir dali todo tipo de idolatria foi banido de Israel. Pelo menos 2 israelitas que confesso. Automaticamente eles não poderiam aceitar Jesus como Messias. Então falar que Jesus era o Messias, falar que Jesus era o Cristo, causaria um alvoroço muito grande. E realmente nós vamos ver, não só nesse episódio, nós vamos ver mais à frente no martírio de Estevão, e nós vamos ver ainda mais à frente na própria vida do apóstolo Paulo, que o evangelho ele primeiro incomodou os judeus, não só pela questão política, mas pela questão sectária também. Eles viam ali como uma seita, eles viam ali como um povo que estava desvirtuando, né? Desvirtuando o judeu do caminho reto, do caminho correto. Não era só a questão político-partidária, vamos dizer assim, de fariseus, saduceus, não. Havia também uma questão de zelo religioso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, se não me engano, aos Gálatas, ele vai dizer isso, que pelo seu zelo religioso é que ele perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo a coisa correta. Então havia essa perseguição não só pela questão política, por conta dos sacerdotes, principalmente, eles tinham medo, obviamente, de perder o poder, mas também pela questão do zelo religioso. E aí nós vamos ver entrar em cena o apóstolo Paulo, que ele começa como perseguidor da igreja, ele começa como Saulo, perseguidor da igreja, e deixa aproveitar e dizer, gente, eu já vi muita gente pregando que Saulo é grande e Paulo é pequeno. Pastor Rubens, acho que já falou sobre isso uma vez. Não existe muito bem isso não, tá? Paulo, ele tinha 2 nacionalidades. Ele tinha a nacionalidade judia, porque ele era filho de mãe judia, e tinha a nacionalidade romana, porque o pai dele era grego, e a cidade onde ele nasceu, ali, Tarso, quem nascia ali tinha o direito à cidadania romana. Então você vai ver que ele era romano ou grego por descendência de pai e judeu por descendência materna. Então era natural que ele tivesse 2 nomes, um nome judeu e um nome grego. Não é simplesmente uma questão de ter uma alcunha. O caso de Pedro, provavelmente, era uma alcunha. Ele tinha um nome Simão, que é um nome hebreu, um nome judeu, e ele era chamado de Pedro, que aí provavelmente era uma alcunha. No caso de Paulo, não, era nome realmente. Você vai ver Ele era chamado que. de Cefas. Oi? Ele era chamado de Cefas também, Pedro. Exatamente, de Cefas. Então você vai ter aí a questão das alcunhas. No Latim, caso nome grego, dele, nome hebreu. O nome latino, exatamente. nome grego, nome hebreu. Exatamente. Então ele passa a se apresentar não mais como Saulo. Ele passa a se apresentar como Paulo. Por quê? Porque abriria mais as portas para o evangelho. Ele se apresenta como cidadão romano, não renegando a sua cidadania judaica, de forma nenhuma. Você vai ver, inclusive, quando ele vai ao Concílio de Jerusalém, ele se demonstra judeu de natureza. Mas ele passa a se apresentar como Paulo porque isso abriria-lhe as portas para livre trânsito. Afinal de contas, ele era cidadão romano, né? E ele, vamos dizer assim, tinha um visto para entrar, se fôssemos comparar hoje, né, com sua identidade, você não precisa de passaporte para andar pelos países que fazem parte do Mercosul. Com a identidade você anda. É um Oi? green card. O green É um card, green como se card. fosse o green card norte-americano. Então ele tinha ali livre acesso ao dizer, olha, eu sou Paulo, sou cidadão romano, inclusive você vai ver isso mais à frente, mas vamos chegar lá. Então, Paulo inicia a sua perseguição ali como Saulo, como doutor da lei. Mas ele é confrontado pelo Senhor no deserto, você sabe disso, quando ele está indo ali a caminho de Damasco, ele é confrontado. Eu sei, você já deve ter dito que ele. Alguma vez eu já fiz isso, tá? Alguma vez você deve ter pregado dizendo assim que ele caiu do cavalo, talvez, mas ele caiu com o rosto em terra. Se foi do cavalo ou não, não sei, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não diz que o cavalo dele era assim ou assim. Não, a Bíblia diz que ele caiu.
e caindo ali com o rosto em terra, ele se levanta cego. E é levado para a cidade, e chegando ali na cidade, Deus manda um homem chamado Ananias até onde ele estava. É bom não confundir esse Ananias com o Ananias que morreu lá no episódio de Ananias e Safira, era um nome comum, tá? Inclusive um aconteceu em Jerusalém, a gente está já em Damasco, e chegando ali, Deus levanta esse homem, esse profeta, para ir a ele, para ensinar-lhe, para impor-lhe as mãos, para curar-lhe a visão. Ele é cheio do Espírito Santo ali, certamente é batizado também, e dali para frente ele passa por um período de aprendizagem. Você vai ver, embora que o livro de Atos não relate isso muito bem, quando ele escreve para Gálatas, ele vai explicando melhor a sua história e ele coloca ali tudo o que aconteceu desde que ele se converte até quando ele começa a pregar. Na verdade, ele vai ser chamado por Barnabé, quando Barnabé ali na igreja em Antioquia, ele sente a necessidade de trazer alguém para lhe ajudar. Porque o evangelho chega a Antioquia, logo depois que nós vemos que a porta se abre para os gentios, o evangelho chega em Antioquia, há um grande movimento ali, muitas pessoas são alcançadas, e Barnabé ele começa a administrar, vamos dizer assim, a igreja e vê que há necessidade de mais pessoas. Então ele traz Paulo para estar com ele ali. Paulo não foi automaticamente levado para ali, ele passou por um tempo de aprendizagem. Ali mesmo, certamente ele passou por um tempo de aprendizagem junto com Barnabé, até que chega um momento onde o Senhor resolve chamá-los, vê que eles estão prontos e os chama para a sua primeira viagem missionária. E indo na sua primeira viagem missionária, nós vemos que Deus ele os usa grandemente. Eles não só levam o evangelho, mas também abrem diversas igrejas. Nós vamos ver Paulo fazendo isso em mais duas viagens missionárias, e há fatos muito interessantes. Não vou citar todos eles aqui, mas você com certeza lembra muito bem, por exemplo, da estratégia que ele usa quando chega ali no Aerópago, falando do Deus desconhecido. Os nossos textos eles falam bem sobre isso, é uma estratégia muito inteligente, mostra que Paulo ele tinha um certo conhecimento ali da região, da cultura dali, daquele povo. Nós vamos ver também outras coisas muito interessantes na vida de Paulo. Fica até parecendo, né, que Lucas ele queria contar a história de Paulo, mas não é isso, é que Lucas ele acompanhou Paulo em suas viagens. Então é óbvio, ele contou daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. É claro que assim como Marcos ele conviveu muito com Pedro e a gente vê uma certa afinidade, a gente vai ver uma afinidade muito grande de Lucas com o Paulo, né? Volto a dizer, ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens, esteve com ele num dos seus períodos de cárcere, então nós vamos ver que ele relata, não querendo enaltecer a vida de Paulo. Isso às vezes a gente pode entender assim, não. Ele relata daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. Lembra que eu falei logo ao princípio que ele, enquanto grego, ele é um historiador por natureza. Ele relata os fatos, né? Outra coisa interessante, falando de relatar fatos, eu devia ter falado a princípio, mas acabei me atropelando. Embora seja um relato histórico, não é um relato minuciosamente histórico. Você vai ver que Lucas, ele até para compor a sua história, ele narra alguns casos, como por exemplo, quando o imperador Cláudio manda os judeus e cristãos saírem de Roma. Você vai ver quando ele fala sobre a fome que se deu na época também desse imperador. Então você vai ver que ele busca alguns relatos históricos para a gente poder saber em que período os eventos que ele está narrando aconteceram. Mas ele não é um historiador minucioso, como a gente vai ver, por exemplo, Flávio Josefo, mas porque a visão deles era diferente. Lucas está contando e está focando no início da igreja, nos fatos relevantes à igreja, porque foi inspirado por Deus e pelo Espírito Santo para fazer dessa forma. Mas voltando aqui
as viagens missionárias. Paulo ele vai pregar o evangelho, vai fundar igrejas, ele vai doutrinar as igrejas, né, principalmente através das suas cartas, até que chega um momento onde ele é preso e resolve apelar para César. Nós vamos ver que quando ele chega em Jerusalém pela última vez, ele é preso, e chegando ali, ele já havia sido revelado por Deus que assim aconteceria, que ele padeceria ali. E o que ele faz? Ele apela para César. Apelando ele para César, ele passa a sair do domínio ali daqueles governantes e é transportado para Roma. Nós vemos os grandes empecilhos e dificuldades, principalmente na sua viagem de navio. Você sabe do naufrágio que acontece e existem alguns pontos muito interessantes ali, você leu no texto, não vou me ater, mas observa que achei muito pertinente a comparação que o nosso comentarista fez entre Paulo no navio e Jonas no navio. Depois eu acho que você pode voltar a essa comparação e ver a grande diferença que foi. Enquanto Jonas no navio era o risco para toda a tripulação, Paulo no navio é que dava segurança para que aquele navio pudesse chegar ao seu destino. Então nós vamos ver aí uma comparação que eu achei muito interessante. Acho que você deve revisitar e estudar. E como a gente gosta de dizer, é uma pregação pronta, né? Se você resolver aproveitar, pode aproveitar. Nós vamos ver que depois dali, Paulo, ele enfim chega a Roma. Era um desejo muito grande de Paulo chegar a Roma, mas até então não havia tido oportunidade. Aí você vai dizer assim, mas ele chegou preso em Roma. Sim, chegou preso, mas chegou com alguma liberdade. Você vai ver que assim que ele chega, ele é transferido da carceragem, vamos dizer assim, para uma casa que foi alugada para que ele pudesse estar ali. Ele, nesse primeiro período em que ele ficou preso, ele teve a liberdade de receber amigos, teve a liberdade de escrever cartas, ele teve a liberdade de se encontrar com a liderança judaica. Então você vai ver que ele estava preso, privado da liberdade, né? Ele não poderia sair, mas ele tinha ali um conjunto de regalias, né? Porque assim quis o Senhor. Até que ele é solto, essa parte o livro de Atos ele não vai contar, mas faz parte da história. Ele é solto, viaja até a Espanha, inclusive, e no retorno ele é preso novamente, e aí ele passa os seus últimos dias privado aí sim de liberdade, podendo receber poucas pessoas, e por fim ele é executado por Nero, né, onde nós temos ali uma das primeiras grandes perseguições contra os cristãos, mas é claro, isso aí já é fruto, acho que da nossa próxima disciplina, que se não me engano é a história da igreja, então você vai ver ali algumas coisas acontecendo sobre essa ótica. A importância do livro de Atos para nós, a relevância maior do livro de Atos para nós não é só do ponto de vista histórico, em ver ali as coisas que estão acontecendo com o início da igreja, não. É também do ponto de vista doutrinário. Nós vemos ali, como falei, não só a visão missionária, mas nós vemos também a atuação e o poder do Espírito Santo, aonde o próprio apóstolo diz que é para nós, para vós, vossos filhos, e todos quantos o Senhor chamar, os de perto e os de longe. Então, as bênçãos, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são para todos aqueles que o Senhor chamar. Não houve ali nenhuma restrição histórica. Outra coisa muito importante no livro de Atos é sobre a própria questão da lei. O primeiro concílio da igreja que nós vemos ali em Atos 15 é importantíssimo. Por quê? Porque ali se define de toda a lei cerimonial e o que a igreja se obriga a guardar. O que nós temos ali? Nós temos três coisas. Pode conferir. O apóstolo Pedro diz que pareceu bem a ele, ao Espírito Santo, que a igreja gentílica, não os judeus, mas a igreja gentílica, eu e você, nos guardássemos daquilo que é apresentado aos ídolos, do sangue, seja carne sufocada ou sangue diretamente, e da fornicação ou da prostituição. Então,
Isso a igreja tinha que evitar. Então, nós vamos ver muitas coisas teológicas, muitos elementos teológicos importantes dentro do livro de Atos para nós. Eu espero que você tenha gostado também dessa disciplina e nós vamos dar prosseguimento, se não me engano, no médio com história da igreja e o bacharel vai ser com grego. Deixa eu aproveitar que eu já estou falando e já falo da minha próxima em grego, tá, pastor? Aí você já fala da próxima do médio. Agora, quanto aos bacharelandos, a próxima disciplina de vocês é o grego, do Novo Testamento. Eu serei o monitor de vocês. E quero começar tranquilizando vocês. Olha o livro ali, ó, o livro de grego. Também é um livrozinho gordinho, né? Você vai ver que ele é um livro também bem grosso. Acho que não tanto quanto Cosmogonia, mas é um livro que vai depender sim do seu empenho em estudar. Mas deixa eu te dar uma palavra de tranquilidade. Você não vai precisar sair falando grego fluentemente, tá bom? A gente não tem tempo nem suporte para você sair falando grego. A proposta da disciplina não é essa. A proposta da disciplina, primeiro, é você conhecer essa linguagem bíblica, que é muito parecida com o português, tá? Você já ouviu aí algumas pessoas, quando elas não são entendidas, elas dizem assim, será que eu estou falando grego? E aí a gente fica pensando que o grego é uma coisa muito diferente do português. Não. Na verdade, a base do português é o grego. Então nós vamos aproveitar para dizer isso. Dá uma relaxada, respira fundo, não tenha medo da disciplina. É claro, é uma disciplina que tem dificuldades? É. Por quê? Primeiro que a forma de nós falarmos, o som das letras é diferente. Além disso, a grafia da letra, de algumas letras é diferente, sim. Os vocabulários, as palavras, algumas são um pouco diferentes da forma como nós falamos em português, mas eu volto a dizer, você não deve se preocupar em sair falando grego fluentemente, não. A proposta é você conhecer a linguagem, é você poder sim ler e entender alguns textos bíblicos, tá? Por isso nós vamos aprender o alfabeto, nós vamos aprender a pronúncia, nós vamos aprender vocabulário, nós vamos aprender conjugação de verbos, mas a disciplina que nós fizemos de língua portuguesa foi muito mais profunda, pesada, e o livro é muito maior do que a de grego. Então, você fica tranquilo. Eu só vou pedir para vocês uma coisa. Eu vou passar no grupo o alfabeto grego, 2 tabelinhas do alfabeto grego. Eu gostaria muito que você olhasse para ele todos os dias, lesse todos os dias. Por quê? Para você se acostumar com o formato da letra, você se acostumar com o som da letra, você se acostumar com o nome da letra. Porque isso é 50% do que você vai precisar na nossa disciplina, tá bom? O resto é vocabulário e conjugação de verbo. Não precisa se preocupar. Volto a dizer, a gente não vai sair falando grego. Talvez sim, algumas coisas do Novo Testamento a gente vai falar sim, alguns textos a gente vai com certeza falar, mas você vai ter todo o suporte nas videoaulas. Também tem um conjunto de audiobooks, quer dizer, os sons de várias palavras e letras já gravados, você vai poder ouvir no seu celular, no computador, nós vamos mandar isso para você. E qualquer dúvida que você tiver, enquanto a gente não puder se reunir presencialmente, você pode me chamar, pode falar nos grupos, pode me chamar pelo WhatsApp, a gente vai ter todo o prazer de lhe atender, tá bom? Então, relaxa, pega a tabelinha que eu vou mandar no grupo, decore, o termo é esse mesmo, decore todo o alfabeto grego, decore o som de cada letra, decore o formato de cada letra. Isso é 50% do que você vai precisar para se dar bem e usufruir bastante a nossa disciplina, tá bom? Pastor Rubens, aí, as considerações da próxima disciplina. A disciplina do médico, História Eclesiástica. Alguns irmãos já até pegaram. A secretaria daqui a pouco vai estar aberta aqui, funcionando, a partir das 15 horas. Então, nós vamos estudar, dar continuidade aí do Atos Apóstolos, onde parou em Atos, a gente vai continuar na história secular, essa história eclesiástica, é a história da igreja.
Então, nós vamos falar sobre as heresias, vamos falar sobre a, a igreja judaica, né? Vamos falar sobre o desenvolvimento dela e a formação da nossa igreja. Começou com a igreja católica. Eu costumo dizer que eu sou católico. Eu só não sou católico apostólico de Roma, eu sou católico apostólico de Cristo, que a palavra católico é universal. Também não universal do reino de Deus, mas é universal. Tá? Então, vamos estudar aí a igreja na Europa, a igreja na América, a igreja no Brasil. Aí você já me conhece, sabe que a gente vai falar bastante, né, sobre isso aí, né? Quem me conhece sabe. Nós vamos falar bastante sobre a igreja no Brasil, a igreja na América, a igreja na Europa. Nós vamos falar sobre a reforma protestante, quem são os reformadores, quem eram, quais eram as intenções. Movimento pentecostal, nós vamos falar. O movimento pentecostal foi só na Rua Azusa, não, tá? O movimento pentecostal vem muito antes disso aí. Então, sempre na história da igreja teve movimentos pentecostais. Nós vamos falar sobre esses movimentos pentecostais na Europa. Nós vamos falar sobre a contra-reforma da Igreja Católica. Vamos falar sobre alguns personagens, John Knox, vamos falar sobre Martin Lutero, vamos falar sobre João Calvino, vamos falar sobre Zwinglio. Nós vamos falar sobre esses reformadores aí dos Estados Unidos. Nós vamos falar muita coisa boa aí, tá? Então, a história da igreja, desde os primórdios até os dias atuais. Então, vamos tentar ser bem atual, trazer algumas coisas. Então, espero que você, a partir de sábado que vem, a gente vai começar a postar a matéria. Esse sábado, hoje é só final de aula. Sábado que vem, a gente começa a postar a matéria e vamos estudar. A secretaria está funcionando daqui a pouco. Os irmãos venham assinar o cartão resposta, entregar os testes, pagar a mensalidade, caderno de oração, quem tiver, traga. Quem quiser levar, leve. Não esqueçam de entregar os testes. Nós temos uma prorrogação até sábado que vem para os irmãos poderem finalizar as matérias, tá? Mas não demore, não. Já está pronto, traga, já vem, já resolve, porque acaba trazendo a secretária aqui, que agora é um pacotão assim de troço para ela fazer, tem que preencher aqueles cartão resposta, tem que fechar a matéria e poder mandar. Então, os irmãos se agilizem e venham, estamos esperando vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Pastor Gilson. Bom, chegamos então ao fim desse nosso vídeo. Espero que você tenha aproveitado e, claro, né, havendo aí qualquer necessidade, contacte o pastor Rubens, nos contacte, a gente está aqui para atender os irmãos. Como ele falou, olha, secretaria aberta a partir das 3 horas. Você que tem aí qualquer necessidade de acertar, ou a parte financeira, ou a parte acadêmica, procure o pastor Rubens, ele vai ter todo o prazer de te atender, tá bom? Que Deus abençoe a todos os seminaristas e continuem conosco aí. Nós temos certeza que esse período que a gente está passando aí é um trabalhar de Deus na humanidade, mas já já ele vai passar. Não perca a fé, não desanime, não. Continua com a gente e eu tenho certeza que Deus, ele está no controle de todas as coisas, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos.